O céu amanhecia cinzento quando o inquisidor Marcos chegou ao mosteiro de Santa Penitência, nas colinas isoladas da Bretanha. Enviado pela Santa Sé após o súbito silêncio de toda a congregação local, ele desceu de sua mula sem dizer palavra, sentindo um arrepio profundo que nada tinha a ver com o frio do lugar. As pedras da fachada do mosteiro estavam cobertas por líquen escuro, e por um instante ele jurou ver o vitral principal lacrimejar sangue. Um pesadelo da estrada, pensou, e cruzou os portões com seu rosário firme na mão. No refeitório, encontrou apenas silêncio e pratos ainda sobre as mesas, como se os monges tivessem desaparecido no meio de uma refeição. O ar ali estava mais denso do que o normal, com um odor adocicado de incenso misturado a algo pútrido. Havia um livro de cânticos aberto, sobre uma cadeira menos o salmo estava incompleto. As palavras finais riscadas com algo que parecia queimado na página. Marcos recitou uma oração por precaução, mas a vela ao lado se apagou sozinha. A sensação de ser observado crescia com cada passo. Durante a inspeção das celas encontrou crucifixos virados de cabeça para baixo, estátuas de santos cobertas com panos enegrecidos e símbolos gravados nos batentes menos marcas circulares e runas que jamais pertenciam à liturgia cristã. Em uma das celas havia uma corda feita de cabelos humanos trançados, pendurada como um rosário macabro. Quando a tocou, ouviu um sussurro no ouvido, embora estivesse completamente só. Era uma língua antiga, gutural, que o fazia tremer sem compreender uma palavra sequer. Ao chegar à biblioteca, encontrou um manuscrito escondido sob o altar de leitura. Era encapado em couro ressecado e sem título. Nele havia registros de monges mais antigos descrevendo aparições, preces que atraíam urros do subsolo e uma advertência clara: não desça ao porão. Não quebre o selo. As palavras estavam escritas com tamanha urgência que algumas letras estavam quase rasgadas no papel. Marcos fechou o livro com força e sentiu o eco do gesto vibrar pelas paredes de pedra. Mesmo assim, ele desceu. O acesso ao porão estava trancado com 3 ferrolhos e um cadeado enferrujado, que se abriu com facilidade, como se já esperasse por ele. O ar ali era gélido e saturado de umidade. A luz da lamparina mal vencia a escuridão densa, e cada degrau parecia conduzi-lo não a um porão, mas a um túmulo antigo. No fundo, havia um poço selado com tampas de ferro e símbolos desenhados com um traço espesso, como se tivessem sido gravados à força com sangue coalhado. Marcos ajoelhou-se diante do selo e começou a rezar. Ao pronunciar o primeiro Pater Noster, os símbolos brilharam em púrpura, e um zumbido preencheu o ambiente. Quanto mais orava, mais o poço parecia se agitar menos, como se sua fé estivesse alimentando algo oculto sob a pedra. Incapaz de conter a compulsão, ele desenhou a cruz sobre o selo e, por fim, quebrou-o. A tampa estourou com um baque surdo e liberou uma onda de calor sufocante que apagou sua lamparina. Das profundezas do poço, emergiu um hálito negro, espesso como fumaça de carne queimada. Vozes ecoaram das paredes, não gritos, mas cânticos invertidos, liturgias ao contrário. Uma entidade surgiu da escuridão, mas não tinha forma fixa menos. Era como carne pulsante envolta em véus de sombra, com olhos flamejantes que se multiplicavam e desapareciam. Marcos tentou recuar, mas seus joelhos não respondiam. Sentiu uma mão invisível agarrar sua cruz e derretê-la em seu peito, queimando-lhe a carne com blasfêmia viva. A criatura falou dentro de sua mente, em tom de acusação, revelou que fora aprisionada ali pelos romanos após o massacre de druidas que a veneravam como um deus faminto. Os monges, ao longo dos séculos, haviam mantido o selo com orações sinceras menos, mas o enfraquecimento da fé, o abandono da pureza e os segredos sujos do clero haviam alimentado seu retorno. Cada súplica, cada oração oca é uma oferenda para mim, disse a entidade. E agora, Inquisidor, tu me libertaste com tua própria devoção. Marcos tentou exorcizar a entidade, mas cada palavra que proferia se voltava contra ele. O amém final reverberou como uma sentença. Uma torrente de sangue jorrou do poço, envolvendo-o até a cintura. Ele ouviu vozes familiares, os frades desaparecidos menos chamando-o, chorando, suplicando entre bolhas de sangue. Suas preces foram armas involuntárias, cada uma delas convertida em açoite contra os próprios irmãos. Sua fé, antes escudo, tornara-se faca. Ao fugir do porão, Marcos encontrou o mosteiro transformado. As paredes respiravam como carne viva. Os vitrais mostravam cenas que jamais foram pintadas ali, menos monges se mutilando em ritual, crianças sacrificadas aos pés de um altar primitivo, santos com rostos corroídos. Cada passo ecoava como tambores de guerra. Ao rezar novamente, seus pés se cobriram de feridas,
como se o chão rejeitasse sua presença. O mosteiro de Santa Penitência tornara-se um templo pagão mascarado. Ao alcançar o altar principal, ele viu um frade ajoelhado, rezando. Mas ao se aproximar, percebeu que o homem estava morto, os olhos arrancados, a boca costurada. A oração continuava saindo do corpo, como se algo dentro dele falasse por ele. Quando tentou tocá-lo, o cadáver se virou e sussurrou: ainda há tempo de se ajoelhar. Atrás dele, a estátua de Cristo crucificado abria os olhos e chorava sangue negro. Fugindo pela sacristia, Marcos procurou um modo de selar novamente o mal. Mas não havia mais selo, menos apenas um livro que se escrevia sozinho, transcrevendo os atos de cada visitante. Seu nome surgia em letras flamejantes com o título O Portador da Última Fé. Desesperado, tentou queimar o livro, mas as chamas o ignoraram. A criatura já andava livre pelos corredores, assumindo formas conhecidas: bultos de padres, vozes do maze, o choro de crianças. O inquisidor então compreendeu que o mosteiro era agora um altar vivo. Cada visitante era parte do ritual. Cada oração feita naquele solo, mesmo com a mais pura intenção, ira absorvida, corrompida e usada como combustível para a entidade. Não havia mais purificação possível. O local se tornara uma garganta aberta para o inferno, e cada palavra sagrada era uma lâmina voltada contra quem a proferia. Mesmo assim, Marcos não desistiu. Trancou-se na torre mais alta, cercando-se com símbolos e relíquias, preparando-se para o confronto final. Mas a noite caiu, e com ela vieram os lamentos, o som dos frades caminhando sem olhos, entoando salmos com línguas cortadas. O tempo parecia dobrar ali dentro, e sua mente se fragmentava a cada badalada invisível. Em um momento de loucura, ele gravou a oração final em sua pele, tentando selar seu corpo como prisão para a entidade. O ritual foi bem sucedido. Por um tempo, o mosteiro ficou em silêncio por décadas, mas relatos começaram a surgir novamente: turistas que sumiam, padres que enlouqueciam, orações feitas ali que resultavam em mortes inexplicáveis. O nome de Marcos virou lenda e sua cela virou altar. Muitos ainda vão lá rezar e cada palavra dita, cada prece inocente ainda sangra.